O capítulo 5 do livro do Apocalipse é um dos capítulos mais complexos e misteriosos do livro do Apocalipse, porque descreve para nós um momento na eternidade em que João está participando, está sendo revelado, está vendo, em que ele vê que na mão do que está sentado no trono de Deus, que é o próprio Deus, há um livro escrito por dentro e escrito por fora. E no céu não há ninguém que tenha a possibilidade de tomar aquele livro, de quebrar ou desatar os seus selos e abri-lo, ler o que está, nem de olhar para ele. João não descreve para nós o que representa esse livro, mas ele diz que chorou copiosamente, porque não havia ninguém digno no céu, na terra, nem debaixo da terra, com essa possibilidade. Mas um dos anciãos foi até ele e disse: não chores, acabou de chegar, eis aí, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que tem total possibilidade de tomar esse livro, de desatar os seus selos e de lê-lo. O texto nos diz que rapidamente aparece o cordeiro, que estava morto, mas que estava vivo, e a Bíblia nos diz que isso acontece. E portanto, por ser misterioso, é necessário com que a gente seja muito cauteloso na sua interpretação, mas há uma interpretação, e eu peço a todos que sejam pacientes comigo e sejam atenciosos, para que nós possamos entender a mensagem de Deus para a nossa vida aqui esta manhã. O teólogo e professor George Eldon Ladd, professor de Novo Testamento e exegese em um seminário americano, ele diz que a identificação mais fácil do rolo do livro de João é que ele é a profecia dos acontecimentos finais, incluindo a salvação do povo de Deus e o julgamento dos maus. O teólogo brasileiro calvinista Hernandes Dias Lopes acredita que esse livro seja o livro dos decretos de Deus, porque contém nele os relatos a respeito do desdobrar de todos os acontecimentos, e em sua soberania e vontade Deus determinou quanto ao destino do mundo, e Deus tem um plano para cada criatura. É lógico que no seu pensamento calvinista ele vai acreditar que ali está escrito todo o desenrolar da história, do princípio até o final. Ele acredita que Deus já escreveu e que possivelmente esse livro misterioso seja o livro em que o desenrolar de toda a história esteja escrito nele. O teólogo preterista César Francisco editou da revista Uma Chamada e Intérprete Preterista, como acabei de dizer, tem uma interpretação tanto particular. Ele diz que esse livro selado com 7 selos, ele usa a cultura para poder interpretar. Ele diz que quando os sacerdotes iriam se divorciar ou desquitar da sua mulher, eles também preparavam um livro semelhante, selado com 7 selos, e aquele livro era a documentação da sua separação para com a sua esposa. Então ele acredita que este livro também seja o documento de separação de Deus para com Israel. Aleluia. E agora Deus está livre para poder se relacionar ou se casar com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Já o teólogo pentecostal, Dr. Alderir Nelson Rocha, tem uma interpretação muito maravilhosa e peculiar, e para mim é a interpretação mais próxima das Escrituras. Ele não concorda com nenhum dos outros teólogos, e ele diz para nós que esse livro, selado com 7 selos, que foi visto na mão daquele que estava sentado no trono, é nada mais, nada menos do que a escritura de toda a terra. Pasmem os senhores e as senhoras que me ouvem aqui de manhã, mas a escritura, mas a terra, o planeta Terra,
ele tem uma escritura. Do mesmo jeito que você compra uma casa, adquire uma herdade, ou uma possessão, você adquire a documentação, atestado por juízes e por testemunhas de que aquela terra ou aquela posse é sua. O planeta Terra também tem uma escritura. E essa escritura estava na mão daquele que estava assentado sobre o trono. Mas há algo a ser desvendado aqui. A Bíblia diz que o Cordeiro chega no céu e toma da mão daquele que está sentado no trono essa escritura. E rápido os querubins, os 24 anciãos, cantam um novo cântico. Para que nós possamos entender a importância dessa fotografia, deste retrato, deste capítulo 5 do livro do Apocalipse, é necessário nós levarmos algumas coisas em conta. O porquê é que os anjos cantaram? Porquê é que os querubins, os 24 anciãos, e também foi louvado no céu, na terra e embaixo de toda a terra, a tomada deste livro pelas mãos do Cordeiro. Como disse aos senhores e às senhoras que me ouvem aqui esta manhã, a terra tem uma escritura. E a problemática dessa escritura é justamente essa. Para que nós possamos entender, dentro do costume judeu, costume israelita do Antigo Testamento, quando um parente ou quando um irmão israelita empobrecia e ele não tinha condições de manter a sua terra, ele vendia a sua propriedade. Vendia a sua propriedade e, no caso de um estrangeiro que habitasse junto com ele naquelas imediações, comprasse essa terra por causa da sua pobreza, essa terra seria passada para ele, mas com direito de resgate, porque ninguém poderia vender nenhum pedaço de terra definitivamente. Tudo que era vendido tinha um preço de resgate. No caso de pobreza, eu vou vender a minha terra para você, até que chegue alguns anos em que essa terra seja restituída, como no ano do jubileu, ou que eu tenha condições de readquirir essa terra, ou que eu tenha um parente chamado redentor, resgatador, remidor, que tenha a possibilidade de pagar a minha dívida e compre a terra que eu perdi de volta para mim mesmo. Aleluia. Logo então nós percebemos que dentro dessa tipologia israelita do Antigo Testamento, o parente pobre que perdeu a terra é Adão. Adão, por causa do pecado, empobreceu e perdeu a terra. Aleluia. O estrangeiro que está perambulando na terra e que conseguiu, por causa do pecado, adquirir essa terra é Satanás. Por causa do pecado, Adão empobrece e perde o domínio e o direito sobre a terra. Logo, esse domínio e esse direito e essa escritura vai parar nas mãos de Satanás. Então, a partir deste momento, Satanás ele passa a ter autoridade sobre a terra, porque o homem perdeu. Logo, uma escritura vai parar nas mãos dele. Ele tem direito. Foi o próprio Jesus que no Novo Testamento outorgou isso. Foi ele mesmo também que apresentou-se diante dos anjos, naquele livro de Jó, como representante do homem. Não era para que Satanás estivesse ali, era para o homem estar ali. Mas como representante do homem, ele aparece naquela reunião com os seres celestiais e Deus pergunta para ele: onde é que você estava? Ele diz: eu estava sobre a terra, perambulando sobre ela. Então, por causa do empobrecimento de Adão, Satanás toma posse da terra. Ele é que é o representante e ele é que é o príncipe da terra e, como diz Paulo, também príncipe das potestades do ar. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Só que quando o homem cai e perde a terra, o princípio é antigo. O homem não perde a terra sem direito de resgate. Meu Deus. Aleluia. A transação é mais ou menos essa. Aleluia. Adão empobreceu,
Adão perdeu a terra, mas eu quero deixar muito bem otorgado na história aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que ele está dizendo bem aqui? Adão empobreceu, perdeu. Não tem mais possibilidade nem condições de pagar o preço pelo seu resgate, pelo resgate da terra que perdeu. Mas eu quero deixar bem claro aqui para você que vai nascer da semente da mulher. E que ele vai não só comprar a terra de volta, mas também vai esmagar a sua cabeça. Ele perde a terra. A partir daquele momento do pecado, a terra entra debaixo de um estado de maldição. 4 sentenças são liberadas sobre tudo que há na terra. Uma sentença sobre o espaço geográfico, uma sentença sobre os animais representados pela serpente, uma sentença liberada sobre a mulher e uma sentença liberada sobre os homens. A partir daquele momento do pecado, a morte entra, a doença entra, o espaço geográfico que foi criado nos dias de Deus já não existe mais. Hoje nós temos subida, nós temos descida, nós temos buraco na terra. Por mais que essa terra tenha flashes daquilo que ela foi criada, a beleza, mas o seu espaço geográfico, ele foi completamente moldado por causa do pecado. Porque a terra anuncia para nós que por causa do pecado o caminho do homem seria caminhos tortuosos, seriam caminhos de altos, seriam caminhos de baixo. Então hoje nós temos uma terra completamente deturpada da terra que fora criada. Mas há um profeta no Antigo Testamento muito doido e muito maravilhoso, porque ele tem flashes de uma terra, de um tempo em que ele não viveu, mas está sendo revelado para ele. Aleluia. Então, com toda a ousadia, no capítulo 40 e o verso 4 do livro de Isaías, ele vai profetizar dizendo: todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aleluia. Isaías está tendo um flash de uma terra em que não vai haver montanhas, em que não vai haver desfiladeiros, em que não vai haver serrações. Mas ele está profetizando, dizendo: vai chegar um dia em que todo monte será abatido, todo vale será exaltado, tudo que estava torto se endireitará, e tudo que era áspero se aplanará. Ele está tendo flashes de um tempo em que a terra será redimida, comprada e restaurada ao seu estado original. Não só a terra, mas também ele vai ter uma visão em que haverá uma conexão, uma unidade, uma restauração entre os animais. Por quê? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas Isaías prevê na profecia que essa terra será restaurada. Os animais também. Quando Deus criou os animais, não criou debaixo dessa cadeia alimentar que nós estudamos e aprendemos na escola. O jacaré não precisava atacar ninguém. O leão não precisava atacar ninguém. Nenhum dos outros animais podiam atacar ninguém. Quando Deus criou, todos estavam em um estado de unidade, em um estado simples e tranquilo. É por isso que quando Noé coloca todos os animais dentro da arca, não há indício de nenhum problema entre os animais. Aleluia. Todos habitavam dentro da arca debaixo de toda a paz e tranquilidade. E todos comiam da mesma comida semelhante a Noé. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Então quando Deus criou os animais, não criou dessa forma. Nós poderíamos abraçar o leão, nós poderíamos andar, nós poderíamos pegar até nas mãos as áspides, as cobras. Não existiam essa ferocidade entre os animais. Quando Deus criou, todos estavam em um estado de perfeição, todos eram simples, todos eram humildes, não tinham essa ferocidade. Então, por causa do pecado, até os animais foram atacados. Mas esse mesmo profeta Isaías, no capítulo 11, vai profetizar e escrever algo interessante no versículo de número 6, que diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará,
e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. Pasmem os senhores, verso 7 do capítulo 11. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhos se deitarão juntos. Olha isso. Aleluia. E o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, que é cobra. E a desmamada colocará a mão na cova do basílico. E não se fará mal nem dano algum em todo o monte santo. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então Isaías está profetizando um tempo em que até a restauração da harmonia entre os animais será restaurada. Olha o que ele está dizendo: a vaca e a ursa pastarão juntas. Aleluia. Um cabrito e um lobo voltarão ou estarão em paz juntos. Vai chegar um tempo em que tudo será restaurado. É aqui que nós aprendemos uma lição preciosa a respeito da redenção, do novo nascimento e também da transformação que o Evangelho faz. Aonde o Evangelho chega, ele traz unidade, ele não traz divisão. É por isso que o salmista vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, vai até a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon. Observe que o salmista, para poder descrever e falar da beleza da unidade entre os crentes, ele vai usar dois compostos que não se misturam. O que é isso, pastor? Ele vai usar o óleo e a água. Porque ele está dizendo que a unidade é como o óleo que desce sobre a cabeça, vai até a barba de Arão. E depois ele diz que a unidade também é como a água, o orvalho que desce sobre Hermon. Como é que, como exemplo de unidade, ele usa dois compostos que não se misturam? O óleo e a água. É tão excepcional a unidade a respeito do reino de Deus, que faz com que até aquilo que não se une possa ser exemplo de unidade. As duas naturezas, os dois compostos que não têm possibilidade de estar unidos, a partir da graça, a partir do Espírito Santo e a partir do Evangelho, eles podem se unir para poder estar juntos. É por isso que eu quero profetizar aqui sobre nossa vida esta manhã. Haverá unidade nas nossas igrejas, haverá unidade nos nossos departamentos, haverá unidade sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós não podemos aceitar que o reino das trevas seja mais unido do que o reino de Deus. Os demônios são unidos. Foi o próprio Jesus que disse que demônio não expulsa demônio. Então crente não pode expulsar crente, crente não pode puxar o tapete de crente, crente não pode tentar destruir a vida de outro crente. Nós devemos ser unidos, porque há em nós o Espírito de Deus e a natureza do reino. Quem faz parte deste reino, levante a mão e dê um grito de glória para poder adorar a Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 20, Paulo diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, até a criação, ela também aguarda a sua redenção, porque ela ficou sujeita à vaidade por causa do pecado que também a sujeitou. Logo então, quando o homem perde a terra, quando o homem perde a autoridade sobre a terra, entra-se o império dos espinhos, entra o império da morte. Lembra que quando o homem caiu como marca de maldição sobre a face da terra, o texto diz que a partir daquele momento espinhos e abrolhos nasceram sobre a face da terra. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Deus não criou a terra e nenhuma fruta e nenhuma planta com espinhos. Os espinhos sobre a terra são o símbolo do pecado, o símbolo de um novo reinado. Eu acho muito interessante porque a partir deste momento
O símbolo do reinado de Satanás na face da terra são os espinhos. Tudo foi espinhoso. O caminho do homem se tornou espinhoso. A terra, a planta, tudo criou espinhos. Então o símbolo do governo de Satanás torna-se os espinhos. Eu acho muito interessante uma cultura do Antigo Testamento que diz mais ou menos assim: quando um rei vencia um outro rei, este rei ia até o seu palácio, a sua casa, e o rei que foi vencido deveria pegar a sua coroa, as suas vestimentas e a sua autoridade e colocar sobre o rei que tinha o vencido. É aqui que nós entendemos algo maravilhoso. Quando o nosso rei foi levado dentro da casa de Pilatos, a história nos diz que depois de tudo que aconteceu com ele, prepararam-lhe uma coroa de espinhos. Por que uma coroa de espinhos? Porque essa coroa de espinhos representa toda a autoridade do reino passado. Então esse rei é levado na casa do imperador, do rei que comandava aquele lugar. Prepararam-lhe a coroa. Vou pregar só para você. Prepararam aquela coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Quando colocaram sobre a cabeça dele, pensaram: nós estamos acabando, humilhando, nós estamos acabando com a sua moralidade, mas mal eles sabiam que estavam cumprindo um grande rito do Antigo Testamento. Eles pegaram a coroa de espinhos, a autoridade do império dos espinhos, e colocaram sobre a cabeça dele. Isso aqui só entende quem é nascido de novo. Então, quando pensaram que estavam humilhando, estavam devolvendo para ele toda a autoridade que há na terra sobre todas as coisas. Quantos vieram aqui esta manhã para adorar este Cordeiro? Levante a mão e dê um grito de glória para poder adorar. O propósito é restaurar a terra. O propósito é restaurar os animais da terra. Não só restaurar os animais da terra, mas também o propósito é o resgate do homem. Esse aqui é o principal objetivo. O resgate do homem. Por causa do pecado, entrou na face da terra a morte. Não só a morte, mas também entrou as doenças. Não só as doenças, mas toda a deformidade. Toda a deformidade humana, toda a deformidade que existe hoje, tudo isso é consequência do pecado. Porque uns nascem cegos, outros nascem sem uma parte do membro. Toda essa problemática que existe no homem, Deus não criou o homem assim. E é claro que a gente se pergunta por que é que uns não têm aquilo que nós temos, não têm vista. Por que é que existe toda essa problemática de enfermidades? Tudo isso é consequência de pecado. Alguém está me entendendo? Diga amém. Aleluia. Não é consequência do nosso pecado, mas é consequência do pecado de Adão. É por isso que quando os discípulos estão andando com Jesus, eles veem um homem cego de nascença, logo eles lançam ao pecado, dizendo: quem foi que pecou, Senhor? Foi este ou foram seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí diz: e tendo dito isso, cuspiu no chão, fez barro, untou seus olhos e devolveu para ele aquilo que o pecado de Adão havia consumido. No capítulo de número, deixa eu ver aqui, no capítulo de número 35 e o verso de número 5 do livro de Isaías, Isaías também vai profetizar dizendo bem assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Quando Isaías está profetizando aqui, uma leitura básica, em cima a gente vai dizer, claro, ali está falando de milagre, ali está falando de cura. É muito mais do que um simples milagre, é muito mais do que a cura. O que Isaías está profetizando aqui é a restauração do homem ao seu estado original. Deus não criou ninguém cego, também não é da vontade de Deus que ninguém nasça cego.
Deus não criou o homem coxo, Deus não criou o homem com deformidades. Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança. Mas por causa do pecado, esta imagem, esta semelhança, essa perfeição de membros acabou sendo deturpada. Logo Isaías profetiza, dizendo que vai chegar um tempo em que os olhos do cego se abrirão, em que os ouvidos do surdo também se abrirão, em que os coxos saltarão de alegria. Isaías está vendo um tempo em que as deformidades humanas, em que as enfermidades humanas serão expelidas da face da terra, e todos os homens terão plena visão, terão pleno funcionamento do seu corpo. Lá no capítulo de número 17 do Evangelho de Lucas, ele vai dizer que Jesus chegou numa sinagoga em Nazaré e foi-lhe dado o livro da lei. Ele abriu e estava escrito, e ele leu dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Observem que pobreza, contrição, estar cativo, cegueira e opressão, tudo isso é o conjunto daquilo que veio sobre o homem pós-pecado. Depois do pecado, o homem se tornou pobre. Depois do pecado, o homem se tornou contrito, se tornou escravo, se tornou cego e está oprimido. Tudo isso veio sobre o homem depois do pecado. O homem entrou nesse estado de pobreza, porque pobreza para Deus não é falta de bens. Pobreza para Deus é estar debaixo do pecado. É por isso que ele disse que era pobre a igreja que se sentia rica, e disse que era rica a igreja que se sentia pobre. No capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, ele vai dizer para aquela igreja que batia no peito dizendo: rico sou, enriquecido estou e de nada tenho falta. Ele diz: eu quero te dizer que você é pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Pobreza para Deus não é falta de bens. Pobreza para Deus é estar desconstituído da graça, é estar debaixo do pecado. Riqueza para Deus não é acúmulo de bens. Riqueza para Deus é ter o perdão de Jesus Cristo, é ter a graça de Jesus Cristo na vida, é ter o amor de Deus e ter o seu nome no livro da vida. Por isso eu vos digo: o mundo é pobre. Os homens que são ricos, abastados, estão nas suas mansões, eles são pobres. Nós aqui no centro da Vila do Sol, da nova cidade, dentro da periferia, nós somos ricos, porque a graça nos alcançou, a graça nos restituiu a Deus, e estamos aqui ricos para render glórias ao nome de Jesus. Quantos entendem deste evangelho? Levante a mão e solte um grito de glória para poder adorar a Deus. O propósito dele é restaurar todas essas coisas. Aonde foi efetuado a paga? É claro que existe uma paga aqui. Satanás, ele acha que ele é inteligente. Satanás, ele pensa que ele é inteligente. Por quê, pastor? Porque os trâmites que envolviam a compra da terra era estabelecida por aquele que havia comprado, pelo seu posseiro, pelo seu possuidor. É ele que estabelecia o preço, é ele que colocava os valores, é ele que descrevia o que deveria ser posto. Logo, Satanás sabe também que o homem não tem a capacidade de pagar o seu preço, de redimir a terra e de redimir a si. Então o preço estabelecido pela compra da terra novamente é o sangue. Ele acha que ele tem inteligência. Por quê? Logo ele pensa: peguei todo mundo. O único que tem sangue aqui não tem possibilidade de se redimir. Pode vir comigo, Dogão. Aquele que tem sangue não tem possibilidade de redimir a ninguém aqui. Não tem capacidade. E Deus não dá. Por quê? Porque Deus é Espírito. É impossível que ele desça aqui
ou que ele se transforme em carne e faça algum sacrifício para poder redimir. Então, para sempre, a terra, o homem e todas as coisas estarão subjugadas a mim. Aí vem Paulo em um mistério maravilhoso e diz: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Ele se esvaziou da sua glória, ele se aniquilou da sua glória, tomou forma de servo, tabernaculou dentro daquele ventre de Maria, nasceu, cresceu, ministrou, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi ele que subiu na cruz do Calvário, foi ele que subiu no alto da cruz e do alto da cruz efetuou a paga pelo resgate da terra, de tudo aquilo que existe, dos animais, do homem e de todas as coisas. Todas as maldições por causa do pecado que estavam lançados na terra foram quebradas na cruz do Calvário. Tudo aquilo que estava sobre a terra foram quebradas. É por isso que no alto da cruz ele vai dizer: está consumado, o preço está pago. Não existe absolutamente nada e nem ninguém que possa condenar o homem, que possa condenar a terra. O preço já foi pago. No alto da cruz do Calvário, tudo aquilo que estava sobre a terra, tudo isto foi pago para a glória de Deus. Quantos entendem esta mensagem? Diga glória a Jesus. Sim. E aí, pastor? Sim, senhor. No alto da cruz, ele efetua a redenção, a propiciação, a expiação. O homem é comprado por valores? É claro que não. É o próprio Pedro que diz, na primeira epístola, no capítulo de número 4, se não me falha a memória, nos versículos de número 16 até o 18, ele diz que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Ele nos comprou, ele nos resgatou. O preço está pago. O preço da terra, alguém está me entendendo? Diga amém. O preço está pago. Ele já foi pago. Morre, ressuscita. Paulo diz que ele desce as partes mais baixas e sobe com o cativeiro. João, que está lá embaixo, quando Jesus está em ascensão, quando ele também vê os dois anjos dizendo: por que é que vocês estão maravilhados, varões galileus? O mesmo Jesus que vocês viram subir, os seus olhos também verão descer. Esse mesmo João, 90 anos, entre 90 e 96, na ilha de Pátimos, ele é arrebatado até este período em que Jesus chega no céu. Esse João está lá, observando a entrada triunfal do Cordeiro. Quando ele está lá, ele chora porque não tem ninguém que tem dignidade de tomar o livro. Mas o texto diz que o ancião voou até ele, o anjo foi até ele e disse: não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele tem dignidade. Ele vai até a mão daquele que está assentado no trono e toma o livro da sua mão. Logo, quando ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, os querubins, os 24 anciãos, vão cantar um novo cântico maravilhoso diante do Cordeiro. E este cântico, ele vai dizer mais ou menos assim: digno és de tomar o livro e nos abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. De onde? De toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis
e sacerdotes, e reinaremos sobre ele. Esse é o novo cântico que foi cantado no céu. Não só isso, mas também um outro cântico em seguida é cantado. Capítulo 5, verso 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. E todos os animais diziam: amém. Ele morreu, ressuscitou, pagou o preço do resgate da terra. Só ele é que tem direito de pegar a escritura de toda a terra. Só ele é que tem autoridade para chegar na eternidade e pegar a escritura de toda a terra. Ele vai na mão do Todo-Poderoso, pega a escritura do juiz, e a partir daquele momento ele tem autoridade sobre toda a terra. Logo ele aplicou a redenção. Logo ele tem toda a autoridade. Ele pagou o preço de Adão. Ele pagou o preço que Adão não poderia pagar. Ele comprou a terra, comprou seus moradores e comprou tudo que nele há. Logo a terra tem um novo dono. Logo Satanás não tem mais autoridade sobre a minha vida, sobre a terra e sobre qualquer coisa deste tipo. Quem é que tem toda a autoridade? Quem tem toda a autoridade é Jesus. E Jesus é tão ousado que ele não desfruta sozinho desta autoridade. Ele divide com a igreja essa autoridade, porque foi ele que diz: eu vos dou poder. Para quê, Jesus? Para pisar em serpentes, escorpiões. E outra coisa, se algum mal lhes fizer ao beber alguma coisa mortífera, absolutamente nada acontecerá. Satanás está correndo. Satanás está desesperado. Por quê? Porque ele sabe que o seu tempo já está contado. Satanás está desesperado porque ele sabe que os seus dias já estão contados. Ele agora não vem mais como parente remidor. Ele agora vem como parente vingador. Por quê? O parente remidor pagava o preço pela terra, adquiria a terra. Se o antigo posseiro da terra não saísse da terra, ele não vem agora mais para poder pagar preço. Ele não vem mais agora como cordeiro. Ele vem agora com autoridade para poder pisar na cabeça do antigo dono. Ele divide esta autoridade com a sua igreja. É por isso que quando ele nos deu poder para poder curar, poder para poder expulsar demônios, ele está nos dando autoridade para poder expelir para fora toda a maldição que foi lançada na terra por causa do pecado. O câncer não é da terra, não é do homem, é consequência de pecado. É por isso que ele deu autorização à sua igreja para poder orar e as enfermidades baterem retirada, para poder orar e os demônios baterem retirada. Satanás e os seus demônios têm que procurar outro lugar para fazer festa, tem que procurar outra casa para poder bagunçar. Por quê? Na casa onde tem a marca do selo, do sangue do cordeiro, ele não pode bagunçar, ele não pode fazer absolutamente nada. É por isso que eu venho aqui esta manhã dizer que as ações do diabo, os seus planos e os seus projetos serão falidos. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro que está sobre a nossa vida, está sobre a nossa casa. Não existe maldição, não existe macumba, não existe olho gordo, não existe mandinga
mandinga, não existe simpatia, não existe palavra de maldição de pai, de mãe, de filho, de quem quer que seja, que possa amaldiçoar a vida de quem o sangue do Cordeiro está coberta. Nós estamos abençoados, não é por boca de homens, não é por boca de mulheres, não é por boca de parentescos, nós estamos abençoados pela boca preciosa do Cordeiro de Deus, que nos abençoou. Levante a mão lá em cima que eu quero profetizar. Todas as ações do diabo, todas as perturbações do maligno contra a sua casa, contra a sua família, cairão por terra nesta manhã, porque o Cordeiro nos abençoou. Levante a mão lá em cima para receber. Nesta manhã, o Cordeiro quebra o laço, ele quebra correntes, ele quebra cadeados, ele quebra a maldição, ele desfaz toda a obra de macumbaria, porque nós estamos debaixo do seu sangue, estamos debaixo da sua autoridade. Que a pomba gira pegue as suas coisas e vá fazer fusaca em outra casa, que o Zé Pilintra pegue as suas garrafas e vá fazer favela em outra casa, que todos os demônios peguem as suas coisas e batam em retirada, porque o Cordeiro de Deus quer tirar o pecado do mundo, está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego, sobre esta igreja. Quem pega esta palavra, deixa eu ver, solte o grito de glória para a palavra. Na primeira vez ele vem como um cordeiro, na segunda vez ele vem como um leão, na segunda vez ele veio, a primeira vez ele veio como um servo sofredor, na segunda vez ele virá como um rei. E o livro do Apocalipse diz que uma espada aguda de 2 fios sai da sua boca. Ele vem com os olhos como chama de fogo. Na sua cabeça, e seus cabelos são brancos como a alva lã, por causa das muitas coroas com que ele foi coroado. Ele vem com uma veste talar de linho fino, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem montado num cavalo com toda a autoridade, e Enoque profetizou dizendo que ele vem com milhares dos seus santos. Esse milhares dos seus santos é a igreja de Deus, que o acompanha naquele grande dia em que o anticristo estará oprimindo a Israel, e no momento áureo da batalha eles clamarão pelo Messias e ele aparecerá nos céus. A Bíblia diz que o sol não dará a sua luz, a lua também não dará a sua luz. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, e quando ele pisar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que este monte se fenderá em 2. O anticristo ordenará todo o seu exército de 200 milhões de soldados para poder parar o Cordeiro, mas só a sua presença desbaratará todas as ações bélicas estratégicas do exército do anticristo. Ele não levantará sua mão, ele não dirá nada. Ezequiel diz, e o livro do Apocalipse diz, que ele evocará as forças da natureza, chuvas torrenciais, saraivas de fogo combaterão contra o anticristo e contra os seus exércitos. Por quê? Porque ele vem tomar posse da sua herança, ele vem pegar de volta a terra que estava na mão do inimigo. Os nossos olhos estão para contemplar a maior redenção que já houve na face desta terra, mas nós não participaremos da grande tribulação. Antes do juízo do Cordeiro de Deus na face dessa terra, a trombeta vai soar para poder levar a sua igreja. Não vai ficar nem os crentes, porque Paulo diz que no soar da sua trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Esta terra vai usufruir da ira
rei do julgamento de Deus, mas a sua igreja será arrebatada para a eternidade. Nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, nós estaremos com ele em grande alegria, nós estaremos com ele em estado de perfeição, nós estaremos com ele em estado de glória. Só os que anseiam por esses dias, levante a mão lá em cima e dê glórias ao nome de Jesus. Eu estou falando aqui esta manhã sobre a redenção. Se a redenção da sua vida não te alegra, nada mais vai te alegrar. Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus restaurou e comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Olha aqui o texto diz: e fez para Deus sacerdotes, fez para Deus príncipes e governadores, e nós reinaremos com ele. Escute isso aqui. Quando Jesus descer, lá no capítulo 9 do livro do Apocalipse, ele vai vencer o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e enxofre, o anticristo será destruído pelo hálito da sua boca, como diz a segunda epístola aos Tessalonicenses. A partir dali vai ter o julgamento das nações, e pós-julgamento das nações vai iniciar o período milenial, em que Cristo governará a face da terra por 1000 anos. Satanás será preso por 1000 anos, e Jesus vai comandar e governar essa terra. Mas ele não vai comandar e governar sozinho. Sabe quem estará com Jesus? A igreja de Deus. Porque o livro do Apocalipse nos diz que ele fez de nós reis e sacerdotes. Quando diz rei, está falando de poder político, porque só ele é o rei dos reis. Então ele não vai usufruir desses políticos que existem na face da terra. Olha para esse crente que está no seu lado. Dá uma olhada nos olhos desse crente. Olha para ele, irmão. Olha nos olhos desse crente aí. Ele pode ser o prefeito de uma cidade do Brasil no governo de Cristo. Olhe para esse outro irmão que está do seu lado aí. Olhe lá para o outro irmão. Ele pode ser o presidente de um país da Europa. Ele pode ser o próximo governador do estado de São Paulo. Talvez você ache que isso é história de carochinha, não é Bíblia Sagrada. Nós estamos diante de um povo que vai governar com Jesus Cristo. Ele governará todo mundo sentado no trono de Davi, na cidade de Jerusalém. Mas nós estaremos espalhados pela terra. Nós estaremos espalhados em países, como extensão e representatividade do governo do Filho de Deus. Ele provará para todos nós que é possível um governo justo, longe de corrupção, harmônico, e reger essa terra com vara de ferro para a glória de Deus. Nós estamos rumando para este caminho. O diabo quer arrancar este jovem, quer arrancar esta juventude da presença de Deus. Não é porque você simplesmente tem chamada para pregar ou para cantar. Ele quer te tirar da presença, porque ele quer roubar a sua coroa. Ele quer tirar você do plano da salvação. Mas eu venho aqui nesta manhã, não só como um profeta, mas como um pastor, dizer que aconteça o que acontecer, nós perseveraremos na presença de Deus. Foi Paulo que diz que não existe absolutamente nada, nem nenhuma criatura, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem nada que pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Jesus nos abraça aqui esta manhã. A redenção de Jesus nos abraça essa manhã. E eu quero ser profeta de Deus e dizer para você: esta mesma redenção adentrará na sua casa, adentrará na sua família, chegará nos recônditos da sua casa. Todas as obras do diabo serão falhas. Eu quero ser profeta e me dizer: não vai ficar ninguém para trás. Haverá salvação na sua casa, haverá salvação na sua família. Deus vai cortar todo o laço, toda obra, toda atuação de tragédia, porque existem
famílias que têm um karma, aonde o pai sofreu tragédia, aonde o filho sofreu tragédia, aonde o tio sofreu tragédia. Eu quero dizer que todas essas tragédias vão parar em você. Não vai ter seguimento, vão ser falhas, não adentrarão a sua casa, não vai pegar a sua família, mas a bênção de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro vai passar de você e serão benditos todos os teus filhos, a sua casa, esta mocidade. Quantos entendem este evangelho? Levante a mão para poder. Fique de pé comigo, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure na mão desta pessoa. Eu quero orar pela sua vida, querido Jesus. Nesta manhã, ó Deus, eu poderia ter escolhido, Senhor, uma das mensagens que eu sei que balança a igreja, que leva a igreja às lágrimas, para poder causar impressões. Mas eu sei que esta geração precisa conhecer o verdadeiro evangelho, precisa conhecer a história da redenção, precisa conhecer em suma, ó Deus, a importância do sacrifício na cruz do Calvário. Que esta palavra simples, que essa palavra mais explicada, mais professoral, ela possa surtir efeito dentro de nós e daqui a alguns anos possa produzir frutos. Nos ajude a ser responsável diante da sua igreja, nos ajude a ser responsáveis diante desta juventude, nos ajude a ser responsáveis diante do Espírito Santo, para que nós não sejamos achados indignos naquele grande dia. Deus, ilumina o nosso entendimento, para que nos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo. Ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós sejamos, ó Deus, iluminados por esse Evangelho, e a cruz de Cristo esteja cravada em nossos corações a cada dia, para que sejamos verdadeiros, para que sejamos sinceros, para que nós não troquemos a nossa coroa por pecados passageiros, para que nós, à semelhança de Esaú, não troquemos a nossa primogenitura por um prato de lentilha, por algo passageiro, mas estejamos firmes e constantes, para que não sejamos crentes de músicas que ficam apenas cantarolando, mas somos firmados e estabelecidos na sua palavra. Seja conosco nesta manhã, que esta palavra, Deus, que avivou a Pedro, João e todos os seus discípulos, possa avivar os nossos corações aqui esta manhã. Não existe nenhuma outra palavra de avivamento do que a cruz do Calvário, o sacrifício do Cordeiro de Deus, o resgate da humanidade. Isso é que nos aviva, que nos transporta direto para o seu amor, para o seu caminho e para a sua vontade. Eu peço todas as coisas e já lhe agradeço, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus.